Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui deste canal. É isso aí, hoje esse vídeo em especial é para falar de algo que vai acontecer hoje que está me deixando extremamente ansioso, que é nada mais nada menos do que o majestoso na semifinal da Copa do Brasil. É isso, rapaziada. Hoje, dia 25/7/2023, vai rolar lá na Neoquímica Arena, aliás, aqui na Neoquímica Arena, que a gente tá aqui pertinho, o primeiro jogo das semifinais da Copa do Brasil, entre Corinthians e São Paulo. Esse jogo é extremamente importante para as duas equipes, para a continuidade na temporada, para ver o que vai ser. O Corinthians busca a sua quarta Copa do Brasil contra um São Paulo que busca apenas a sua primeira, né? Nunca ganhou nesse torneio. Bom, até aqui o Corinthians enfrentou Remo, Atlético Mineiro e América Mineiro, e nos 3 confrontos só passou nas penalidades. E os 3 confrontos teve que reverter uma desvantagem em casa. Foi jogar fora, perdeu de 2-0 contra o Remo, perdeu de 2-0 contra o Atlético Mineiro e perdeu de 1-0 contra o América Mineiro. E teve que reverter todos esses placares na Neoquímica Arena. Conseguiu, pelo menos, empatar nos placares agregados, e levou todas as partidas para as penalidades e passou em todas as partidas na penalidade para chegar até aqui e hoje enfrentar o São Paulo. Que o São Paulo enfrentou o Ituano, Sport do Recife e Palmeiras. Foram, teoricamente, adversários um pouco mais menos equilibrados assim, do que o Corinthians enfrentou. Não sei se a gente pode dizer dessa forma, porque o São Paulo fez bons jogos contra o Ituano, que era um Ituano que estava saindo ali do campeonato paulista, tendo eliminado o Corinthians nas quartas de final. E era um Ituano até bem montado. Então foi um confronto um pouco difícil, era a chegada do Dorival lá na época, mas foi um bom confronto. Contra o Sport, a coisa já foi um pouco mais emocionante, porque no jogo de ida, lá na Ilha do Retiro, o São Paulo conseguiu vencer o Sport por 2-0. Só que na volta o Sport resolveu dar uma emoçãozinha para a torcida tricolor, e aí acabou empatando no placar agregado e levou a partida aos pênaltis. São Paulo conseguiu passar, mas foi por muito pouco, deu bastante susto na torcida, e aí chegou para enfrentar o Palmeiras, totalmente diferente, já um time bem estruturado, um time com a ideia do Dorival já muito bem posta, né, entre os seus principais, e enfrentou muito bem o Palmeiras nas duas partidas, tanto na ida no Morumbi, que o São Paulo ganhou de 1-0, quanto na volta no Allianz Parque, onde a grande maioria dos comentaristas e do pessoal apostava bastante na virada do Palmeiras em cima do São Paulo, tanto pelo que já tinha acontecido no Paulista, mas não rolou. O São Paulo soube segurar muito bem, soube jogar no Allianz e venceu esse confronto por 2-1 no placar agregado. Então ficou 3-1 para o São Paulo, e aí o São Paulo avança para as semifinais, que estão definidas para hoje, como eu disse, dia 25/7, na Neoquímica Arena, o primeiro confronto, algo inédito nessa Copa do Brasil, porque é a primeira vez que o Corinthians joga a primeira partida em casa e decide fora, lá no Morumbi. E o jogo no Morumbi será apenas dia 16 de agosto, meus amigos. Ou seja, tem mais umas 2 ou 3 semaninhas até chegar o próximo confronto aí da semifinal. Os dois times vão ter um tempinho, uma janela aí antes de se enfrentarem novamente. O histórico, se a gente for falar do histórico desses dois times aí em relação a partidas, a coisa é um pouco desequilibrada. É um dos clássicos mais, menos equilibrado que tem, porque são 356 partidas entre Corinthians e São Paulo, isso há 93 anos atrás, desde quando começou, né? E desses 356 jogos, foram 132 vitórias do Corinthians,
115 empates e apenas 109 vitórias do São Paulo. Eu vou deixar aqui na tela um histórico, por aqui, em algum lugar, vai estar aí na tela o histórico de confrontos. Para alguns isso importa bastante, vale a pena considerar, para outros não faz sentido nenhum, não vale a pena, depende de momento, de situações. Mas e você? O que você acha? Você acha que vale a pena? Tem que contar esse histórico aí mesmo? Deixa aí nos comentários e interage aí com a gente. Inclusive, deixe seu like aqui, se inscreva se você ainda não é inscrito nesse canal, que vai ajudar muito a gente aí nessa caminhada. Bom, esse é o histórico, como eu disse, né? 356 vitórias do Corinthians, 109 do São Paulo, 115 empates. Só que se tratando de Neoquímica Arena, onde será o palco do jogo de hoje, a coisa já fica mais feia pro lado do São Paulo. Pro lado tricolor a coisa não fica legal. Por quê? 17 confrontos foram disputados aqui na Neoquímica Arena. E desses 17, isso desde 2014, desses 17, foram 10 vitórias do Corinthians, 7 empates e nenhuma vitória do São Paulo na Neoquímica Arena. É um tabu aí que já está há 9 anos rodando e perseguindo o São Paulo. O time do São Paulo não consegue ganhar do Corinthians na Neoquímica Arena. Há uma expectativa da torcida de que essa zica, esse tabu seja quebrado hoje. E para a torcida corintiana, obviamente, há uma expectativa de que esse tabu seja mantido e com vitória corintiana. Bom, o último confronto que existiu entre essas duas equipes, entre Corinthians e São Paulo, foi pelo Brasileirão, foi lá em maio, pelo Brasileirão, na Neoquímica Arena. E também foi mais um empate, em 1-1. Se algo conforta a torcida são paulina, a torcida tricolor, é que o Corinthians não consegue vencer o São Paulo há 3 anos na Neoquímica Arena. Apesar do São Paulo nunca ter vencido, o Corinthians não consegue vencer o São Paulo na Neoquímica Arena há 3 anos. Nos últimos 3 anos, sempre que tiveram confrontos na Neoquímica Arena, o Corinthians e São Paulo empataram. Então, existe aí nas casas de apostas grande favoritismo ao empate, nem para um nem para o outro. Inclusive está muito bem equilibrado ali em relação a estatísticas, nem para um nem para outro. E muitas pessoas estão declarando empate para esse confronto aí, e a decisão vai ficar só pro Morumbi mesmo. Não sabemos o que vai acontecer, esperamos que seja um excelente jogo, um grande jogo, uma grande partida entre os dois times, as duas equipes, principalmente pelo clima que está gerando, né? Muitos torcedores ansiosos das duas partes, até porque uma semifinal de Copa do Brasil vai ser jogo grande. Então existe uma expectativa muito alta, né? Bom, o São Paulo e o Corinthians ainda não divulgaram suas escalações oficiais. Isso muito provavelmente, porque agora, por exemplo, eu estou gravando, são 11 horas da manhã. Então, até o momento, não foram liberadas as escalações oficiais. Porém, a gente projetou aqui uma provável escalação, que eu vou soltar aqui na tela para vocês me acompanharem nessa. Mas a gente tem aqui prováveis escalações com algumas baixas. Isso preocupa muito mais o Corinthians do que o São Paulo, preocupa muito mais a fiel torcida do que a torcida tricolor, porque um dos prováveis desfalques para essa equipe do Corinthians é o Matias Rojas, que no último sábado contra o Bahia sentiu o pé esquerdo. O Corinthians não divulgou nada oficialmente, se foi confirmada uma lesão, se realmente teve uma luxação, rompeu algum ligamento, algo do tipo, não divulgou nada, nem se o Rojas está bem. E também, como eu havia dito, não divulgaram nem os relacionados para a partida, pelo menos até esse momento não foram divulgados nem os relacionados, os jogadores que vão para esse confronto contra o São Paulo. Porém, montamos aqui um provável time que vai enfrentar o São Paulo hoje. E esse provável time conta com Cássio, Bruno Mendes, Gil e Murilo,
fazendo ali uma linha de 3 zagueiros, como o Luxemburgo vem tentando ultimamente, que é um 3-5-2. Ali, para suprir o meio, teremos Fagner, Fausto Vera, talvez o Rojas, mas se não for o Rojas, Juliano, Renato Augusto e Fábio Santos. Fagner e Fábio Santos como alas, ajudando tanto na marcação, a linha de 3 zagueiros, quanto também indo para frente e sendo uma opção ofensiva para que o Corinthians ache espaço ali na defesa do São Paulo, que é muito bem postado. E lá na frente, Roger Guedes e Yuri Alberto. Esse é o provável Corinthians para hoje. Não sabemos ainda o que aconteceu com o Rojas. Esperamos, obviamente, que ele esteja bem. Mas é isso que temos por enquanto. E aí, quem que tá fora desse jogo? O Moscardo, porque fez uma cirurgia recentemente. O Paulinho, porque está lesionado. E o Rafael Ramos. Pendurados para essa partida, que tem que ficar de olho: Adson, Fábio Santos, Fagner, Moscardo, Bidu e Yuri Alberto. Esses são os pendurados para essa partida. Tem que ficar ligeiro. Se tomar cartão amarelo, a coisa já não joga o jogo de volta, então tem que ficar de olho. Já em relação ao São Paulo, a escalação do São Paulo, a gente consegue ter um pouco mais de noção do que o São Paulo vai apresentar hoje, porque o São Paulo não tem nenhuma baixa, né? Assim, nenhuma grande baixa. Vamos lá, o provável São Paulo funciona da seguinte forma: Rafael, Rafinha, Arboleda, Diego Costa ou Beraldo e Caio Paulista, ali no sistema defensivo. No meio campo, Pablo Maia, Alisson, Rodrigo Nestor e Michel Araújo. E aí lá na frente, Luciano e Caleri. Esse é o provável São Paulo para hoje. As baixas do São Paulo, quem está fora desse confronto? Gabriel Neves, Galo e Igor Vinícius. Todos por lesão, então todos no DM. Aí tem alguns torcedores do São Paulo que falam assim: pô, como que não tem baixa no São Paulo, sendo que esses caras estão no DM e poderiam fazer diferença? Não, realmente, mas em relação a peso, assim, porque o São Paulo está conseguindo jogar muito bem, mesmo sem essas peças por enquanto. O Corinthians ainda sente uma carência de jogadores que criem jogadas junto com o Renato Augusto. Então é por isso que eu falei da baixa ali. E aí os pendurados do São Paulo para essa partida são Rodrigo Nestor, Rafinha, Wellington Rato e Luan. Certo? É isso que a gente vai ter para hoje. É um confronto que tá com um clima muito tenso, principalmente em relação ao lado tricolor, porque os últimos confrontos na Neoquímica Arena não tiveram uma arbitragem tão bem... não tiveram uma arbitragem muito boa. E aí existe muita reclamação por parte da torcida tricolor, porque tem que ficar de olho, porque quando a arbitragem tá ali dentro da Neoquímica Arena, acaba roubando para o time do Corinthians. Eu, sinceramente, não tenho do que falar dos últimos confrontos. Acho que foi tudo tranquilo, foi muitas decisões acertadas. Mas vamos ver o que rola hoje. E aí a equipe de arbitragem para esse confronto de hoje conta com o árbitro principal é o Wilton Pereira Sampaio. Aquele que parece o Denilson Show. Os assistentes dele são Bruno Rafael Pires e o Nailton Júnior de Souza Oliveira. O quarto árbitro é o Yuri Elino Ferreira da Cruz e o VAR fica por conta do Rodrigo Guarizo Ferreira. Essa é a equipe de arbitragem. A gente espera que seja um grande confronto, um grande espetáculo. Os majestosos costumam ser bem marcantes, mas os últimos que vêm acontecendo sempre ficam ali no empate ou apenas uma vitória magra. Então existe muita expectativa para essa partida de hoje. Vamos ver o que acontece. O jogo ele terá transmissão da Sport TV, Amazon e, se eu não me engano, Premiere. Então é Sport TV, Premiere e Amazon Prime. É onde você vai poder assistir o jogo. E é isso. Esse vídeo é só para realmente passar esse pré-jogo, como as equipes chegam, o histórico dos confrontos ali entre Corinthians e São Paulo, as prováveis escalações. E por enquanto é só.
Mais pra frente eu ainda vou fazer alguns vídeos em relação a alguns rumores que estão rolando por aí, a saída do Luan, a chegada de Lucas Veríssimo, se o Corinthians está para acertar ou não. E hoje estarei presente na Neoquímica Arena. Vou tentar fazer alguns vídeos de lá, gravar algumas coisas de lá para depois soltar aqui no canal também e aí continuar recheando o canal de bons conteúdos, fechou? Bom, se você ficou até aqui comigo, muito obrigado pela sua presença aqui, pela sua participação. Como eu disse antes, deixa algum comentário, interage aí com a gente, o que você acha, o que você espera para esse jogo de hoje, quem que ganha? Vai cair no empate? Coloca aí nos comentários que eu vou dar uma olhada, deixe seu like aqui nesse vídeo e se inscreva no canal para ajudar a gente, fechou? Muito obrigado de novo, um grande abraço e até uma próxima. Valeu, falou!